doutor Estevão, que apresentará o Sistema de Gerenciamento Ambulatorial com foco preventivo. Com a palavra, doutor Vinícius. Boa tarde. Agora eu percebi que é touch para um lado e para o outro, né? A gente vai ficando velho, tem tecnologia, né? Gente, boa tarde. É com imenso prazer que eu venho compor essa mesa. Agradecer, né, principalmente a parte do colegiado administrativo, na figura do nosso CEO, Carlos Costa, da nossa presidente, Ana Carolina, do Flávio também, como grande participante desse processo. É com muito orgulho que a gente vê esse simpósio ganhando corpo, e, no intervalo, eu estava, né, já fazendo menção, e a gente já fica brincando, né, que falei assim, daqui a pouco a gente vai ter que transformar num congresso, porque, né, os temas eles vão se ampliando, as discussões elas são muito importantes, e a importância que vai sendo dada, né, em termos de visão, nesse sentido, eu acho que ela vai ser um crescente a partir dos próximos anos. Então, assim, a gente já fica impressionado, né, com a composição aqui hoje, com a presença maciça de vários setores, e a gente já conseguindo fazer esse elo que é muito bacana entre o público e o privado, né? Então, quando a gente fala, gente, eu vou fazer uma breve introdução, que eu falo que vocês vão pegar uma parte difícil, né? Que eu falo, quando a gente está falando em inovação, não é? A gente fala que é o grande desafio. Querendo ou não, falar em inovação, a gente está falando também em informática, está falando em prontuário eletrônico. E uma coisa que foi bem interessante, eu andei, a gente fala assim, dando uma breve passeada pela literatura, e eu estava observando, teve um estudo que me chamou a atenção nesses últimos dias, que foi uma meta-análise que a gente tinha, na realidade, assim, uma revisão sistemática, teve uma meta-análise, mas que eu acho que nem vale muito a pena, mas uma revisão sistemática que foi feita, observando 1.178 estudos. E estudo muito bem confeccionado, com base nas diretrizes da Cochrane, da Prisma. E uma coisa que foi interessante, então, com a publicação na Revista de Ciência e Saúde Coletiva. Olha só, a gente está tratando de uma revisão que a gente está tratando de dados bem atualizados de 2020 agora, e os estudos foram, né, que foram contemplados, a gente está falando de estudos que partiram de 2016 até 2020. E olha que interessante, quando eles começam a avaliar os prontuários eletrônicos e começam a avaliar essas tecnologias relacionadas ao prontuário eletrônico, e nós estamos em 22, não é? Vocês acreditam que ainda a gente tem como grande dificultador a adesão de corpo clínico, a adesão assistencial, subutilização dos sistemas, não é? E essa dificuldade que a gente tem do engajamento dos profissionais na utilização dessa ferramenta. Aí fala assim, por que a gente está trazendo isso em relação ao prontuário eletrônico? Porque, muitas vezes, o prontuário eletrônico ele vai ser o cerne no qual a gente vai desdobrar diversas outras ações. Não é? A gente tem falado muito dentro da nossa instituição, dentro da rede de Paulo de Tarso, em um prontuário que a gente tenha tudo centralizado no plano de cuidados. Não é? É inegável hoje, gente, que o sistema de saúde ele vem modificando, e o que a gente vem para entregar para o nosso cliente, para o nosso paciente, eu nem gosto muito da nomenclatura paciente, a pessoa não espera, ela é o nosso cliente, seja pelo SUS, seja pela saúde suplementar. Eu falo que hoje o que a gente entrega tem que fazer sentido para aquela pessoa, não é? Muitas vezes a gente fica procurando, principalmente nós médicos, e a gente fala que dentro da formatação do curso médico, a gente busca muito tratar das doenças, tratar de comorbidades, de fazer esse gerenciamento de doenças, mas a gente não tem uma preocupação nessa formatação do ensino médico, e eu acredito que do ensino de saúde como um todo, em uma formatação do que a gente entrega de valor em saúde, do que a gente entrega na outra ponta para o nosso cliente, que isso faça sentido. Eu costumo falar muito para os meus alunos na faculdade, na pós, que assim, eu falo que qualquer atuação de um profissional de área de saúde, ele tem que ser baseado em duas coisas, não é? Eu falo independente da área, independente da especialidade ou subespecialidade. Eu acredito que a gente tem que entregar algo que possa imprimir uma melhoria que seja perceptível para aquela pessoa propriamente dita, ou seja, o indivíduo perceber uma melhora que seja mais do que uma melhora em
em um hemograma, que seja mais do que uma melhora, que aí a gente fala quase que numérica expressa pelo exame, mas entregar uma melhoria que eu consiga ter uma percepção do paciente, porque tendo essa percepção eu tenho adesão na outra ponta, e isso é muito difícil. E quando eu não consigo contribuir com, uma vez que a gente está falando de fragilidade, dos mais diversos conceitos falados aqui, né, citados pelo Dr. Leonardo anteriormente, se a gente não consegue trazer, imprimir essa parte que a gente traga essa melhoria, que a gente consiga promover uma melhoria do cuidado, de quem cuida. Não é? Isso é muito importante. Se a gente está pensando em transição de cuidados, pensando nesse timeline do paciente, desde o hospital geral até chegar ao domicílio, né, a gente tem que pensar em ser um facilitador nesse sentido. Quando a gente cita, né, em estabilizar comorbidades, em estabilizar o quadro neuropsiquiátrico, isso é muito importante. Não é? E aí, recordando um pouquinho, aí, deixando já uma provocação para o Guilherme, que já vai entrar, né, Estevão, nessa parte mais tecnológica, eu estava olhando, a gente já estava fazendo quase 20 anos da Política Nacional de Humanização, não é? Que fica sobre o guarda-chuva da Secretaria de Atenção em Saúde, do Ministério da Saúde, e que, na realidade, é uma política que ela vem a fomentar toda essa integração que a gente faz de gestão em saúde. É ter o gestor compartilhando decisões numa ponta com quem está na assistência, auxiliando nesse gerenciamento e a gente entregando valor na outra ponta, né? A gente fala que o SUS ele é muito brilhante nesse sentido, não tirando o mérito de forma alguma, Marie, que eu falei assim, que organização. Eu falo que toda vez que eu vejo alguma coisa sistematizada da Unimed, eu falo que é de dar gosto. Eu falo que é capaz dela conhecer mais a gente mesmo do que a gente mesmo se conhece, não é? Então, assim, mas em termos de políticas globais, a gente falando de uma maneira geral, o SUS ele é fantástico nesse sentido, né? E aí, colocando, quando eu falei desse estudo, dessa revisão, quer dizer, a gente está trazendo um espelho de prontuários eletrônicos, de sistemáticas relacionadas ao prontuário eletrônico do paciente, que tinham, na realidade, a abordagem com viés relacionado a essa política nacional, né, de humanização. Quer dizer, já com essa preocupação da entrega em valor, já com uma preocupação dentro de uma sistemática nas instituições que houvessem decisões compartilhadas. E hoje, né, aí fazendo a provocação para a Unimed, que eu vou falar que é uma provocação que eu recebi, e que eu falei assim, que eu estou quebrando cabeça, e de tanto quebrar cabeça, a gente já vai achando algumas soluções. Mais do que desfecho, quando a gente está falando dentro de determinadas instituições, porque eu posso adotar um determinado caminho, meu colega um determinado caminho, a gente ter desfechos diferentes, mas o Guilherme, por exemplo, tendo uma adesão a um protocolo e eu estando totalmente fora. E, às vezes, dentro de um gerenciamento com muito risco, eu consigo mesmo o desfecho dele. Então, assim, a gente tem, nessas inovações, eu acho que vários desafios, não é? É a gente conseguir, né, mensurar desfechos, é a gente conseguir hoje mensurar a adesão, que eu vou te falar que é uma das coisas que mais me fez quebrar a cabeça, que é difícil, que é você monitorar o caminho e não o fim, porque o fim a gente entrega um resultado e ali a gente consegue observar, mas observar o meio do caminho ele é difícil, mas eu estou observando que, em vários casos, ele é possível e a gente espera ter uma agradável surpresa aí um pouco mais para frente, né, para vocês também da Unimed, nesse sentido. E, assim, sem mais delongas, passar um pouco desses desafios, né, Guilherme, que a gente vai tratar aqui, em termos de abordagem de inovação, que vem, lógico, a gente está falando de prontuário eletrônico, mas a coisa vai muito além, mas que consiga trazer esse valor em saúde, que consiga trazer benefício dentro do sistema para quem está fazendo a gestão, que consiga trazer um benefício que seja comprovado pelo paciente e que, logicamente, quando esse benefício ele é comprovado, a gente ganha adesão. Né? A gente ganha adesão daquele paciente, a gente ganha adesão daquele cliente. Com a palavra, professor. Boa tarde. Tudo bem? Só para encorpar o que o Vinícius falou, doutor Vinícius, um estudo da Fiocruz, de 2019, sobre prontuário eletrônico, foi dito que, no Brasil, nós temos mais ou menos 2.750 unidades de saúde que ainda rodam no papel. É um dado alarmante, né? 2.750 unidades que ainda rodam no papel. Então, a gente está falando de prontuário eletrônico, falando de tecnologia, mas tem unidades que ainda trabalham no papel. Queria pedir licença para vocês. Eu sou extremamente inquieto.
eu acho que eu não vou conseguir dar palestra ou falar Vamos lá qualquer pra coisa frente, sentado. né? Eu vou ficar em pé, tá? E pedir desculpa a vocês, eu vou dar as costas para vocês. Acho que é o grupo mais falante agora. Tem que mudar, né? Tem que mudar, tem que mudar. Alô? Tem que ser TI para quebrar o negócio, né? Sempre, sempre, sempre. A gente quebra tudo. Mas, assim, eu acho que o grande desafio nosso, antes de qualquer coisa, e depois de cada das palestras que nós vimos aqui, nós estamos falando de uma questão muito importante. É quebrar o status quo. E quando a gente fala de quebrar o status quo, nós estamos falando em mudar a visão de saúde do nosso país. Ednar. Ednar falou, em um dos slides dela, mostrou lá que o Brasil hoje tem 1.689 leitos para a transição de cuidados. E interessante que esses dias agora, eu estava no hospital apresentando o sistema, falando de tecnologia, e eu falei sobre o Paulo de Tarso, que nós temos uma parceria, depois vou explicar isso para vocês também, para vocês entenderem um pouco do nosso trabalho de tecnologia que nós estamos fazendo. E eu falei sobre transição de cuidados, e alguém ficou para mim, levantou a mão e disse, olha, nós aqui também temos os nossos protocolos de transição de cuidados. Eu assim, tem? Que legal! E como é que é os protocolos? Não, nossas transições de cuidados aqui é exatamente quando o paciente sai da unidade de internação e vai para o CTI, ou quando ele sai do CTI e vai para a unidade de internação. Aí eu assim, bem legal. Mas não é isso que nós estamos falando. Então, assim, quando eu falo de quebrar o status quo, é literalmente a gente trazer uma visão diferente, uma visão diferenciada do serviço de saúde. Então, é isso que nós vamos trabalhar agora. E aí, antes de qualquer coisa, também peço licença para vocês para falar um pouco de jornada. Né? Eu acho que é interessante, a gente vai falar sobre alguns componentes, mas antes disso a gente tem que fazer uma jornada para a gente entender um pouco de inovação. Né? Lembrando sempre, inovação não é invenção. Então, às vezes a gente acha que inovação é inventar. Inovação não é inventar. Inovação é você construir algo a partir daquilo que já existe, já está construído. Então, é criar a partir daquilo que já existe. Então, vamos lá. Bem, rapidamente, eu sou da Gap. Bem, antes de qualquer coisa, nós vamos falar de 3 pontos importantes. Tecnologia e saúde, tecnologia e modelos terapêuticos e a extensão do prontuário eletrônico além das unidades de saúde. Teve uma das perguntas que foram feitas aqui, que eu acho que uma das respostas, ou um dos caminhos que deve se seguir, é a integração total entre os serviços. Se isso não acontecer, se os modelos tecnológicos de sistemas, de prontuários, eles não conversarem, nós podemos fazer o trabalho mais excepcional do mundo, mas ainda assim teremos gaps. E a Gap surgiu para quebrar gaps. Por isso que nós surgimos. Então, conhecendo um pouco da Gap, nós nascemos com um DNA de inovação há 5 anos em Belo Horizonte. Como me apresentaram, eu sou Guilherme. Trabalhei 20 anos numa empresa de tecnologia, a maior empresa de gestão em tecnologia da América Latina. Fui executivo dela. Comecei com 18, 19 anos de idade. Depois fui diretor de tecnologia de uma outra startup e tive o prazer também de ser gerente de inovação e tecnologia da Rede Mater Dei de Saúde. Então, foi alguns dos meus predicativos. A partir daí, nós criamos a Gap. Né? A Gap surgiu, no primeiro momento, como uma empresa de consultoria em gestão e sistemas. O nosso desafio era trazer gestão e tecnologia para a área de saúde. Nós somos todos da saúde. Nos tornamos uma empresa de tecnologia e inovação porque a gente entendeu que os sistemas atuais que se tem no mercado, eles, em algum momento, não são aderentes ao serviço que vocês fazem. Então, isso foi um dos nossos desafios. A partir daí, passamos a desenvolver soluções para agilizar processos e permitir melhor a experiência do usuário. Um dos grandes desafios, e foi falado várias vezes nesta mesa aqui, o desafio que nós temos hoje é a experiência do usuário. Esse é o grande desafio nosso. A partir disso, né, nós pensando em tecnologia e saúde, pensar na saúde com os problemas modernos, sem alinhamento da tecnologia, torna o desafio maior e cansativo. E quais são os desafios que nós temos hoje quando a gente pensa em saúde e pensamos em tecnologia? Unificar a acessibilidade, mobilidade e espaços físicos menores.
A cada tempo que nós estamos passando, nós vamos vendo que os espaços vão ficando menores. Os hospitais são menores, as unidades são menores. E nós precisamos de quê? Agilidade. Por isso que é tão importante hoje, você pensa o serviço de AD. Né? A atenção domiciliar, hoje, ele se torna um serviço crucial dentro da operação de saúde. Mas mais importante do que isso é a gente conseguir integrar essas partes, é integrar este processo. Então, a partir disso, nós pensamos o seguinte: desenvolver tecnologia por tecnologia, sem um trabalho direcionado, uma definição concreta do escopo, é perda de tempo e dinheiro. Qual é o nosso grande desafio quando a gente pensa em tecnologia? É criar coisas, porém coisas que sejam tangíveis. Tangíveis. Tangibilidade é algo super importante quando você pensa em fazer tecnologia. É muito importante você ter e entender os teus principais escopos. Por isso que eu falo o seguinte: tecnologia versus saúde não pode ser sinônimo de invenção. Não pode. A gente tem que imaginar e pensar a tecnologia como uma chave de inovação. Isso é o que traz disrupção, isso é o que traz mudança de status. Pensando nisso, quando nós temos uma parceria junto com o Paulo de Tarso, né? Nós fomos convidados, depois de um grande processo que o Paulo fez aí, conversou com várias empresas de tecnologias, de inovação, e nós fomos convidados e desafiados a criar um software, a criar um sistema, um prontuário, que conseguisse interagir com os modelos terapêuticos. Desafio grande, né? Você pensar como nós vamos criar um prontuário que interaja com os modelos terapêuticos. Primeira coisa, e o primeiro desafio que nós tivemos, infelizmente, o slide não funcionou como eu queria, ia ser mais impactante, sabe? Então, imagina, vocês assim, façam agora um processo de imaginação, que nesse exato momento está aparecendo ali a base dos modelos terapêuticos. Primeiro, diagnóstico. Depois, definição de metas. Depois, divisão de responsabilidade. Aí, reavaliação. Tudo isso com a pessoa. Alguém falou que não mais paciente, mas pessoa. Com a pessoa no centro. Pensando o quê? Enfermidade, mas, acima de tudo, saúde. Isso foi o primeiro desafio que essa turma me deu. Disse assim, pensa nisso aí. Toma essa bomba aí na tua mão, segura. E aí a gente começou, putz, cara, como é que nós vamos mudar isso aí? Como é que nós vamos sistematizar essa paradinha? Pensando nisso, nós tivemos alguns pontos e alguns desafios que são bem interessantes. Primeiro, quais são os pontos positivos que nós encontramos nas unidades de saúde? Primeiro ponto positivo, protocolos bem desenvolvidos em planilhas de Excel, o melhor sistema do mundo. Aliás, são 3 grandes sistemas no mundo. Excel, né? PowerPoint e bloco de notas, cabe tudo neles. O que você quiser, você coloca. E isso é desafiante. Mas sabe o que é mais desafiante ainda? É porque as unidades que nós fomos ver e conversamos, os protocolos eles estão bem desenvolvidos realmente em planilhas. Indicadores lindos lá no Excel. E aí vem o ponto negativo. Protocolos bem desenvolvidos em planilhas e tecnologias não aderentes. Qual é o grande desafio? Nós temos grandes sistemas hoje, né, que vocês conhecem, grandes redes trabalham com grandes sistemas. Não preciso nem dizer o nome deles. Né? Tem 2 aí. VM, eu acho. Marca de televisão é o outro. Né? Mas, enfim, você pensa assim, você chega com esses teus protocolos e você tem uma decepção, vamos dizer, quando você pega aquele protocolo e diz assim, o sistema não consegue fazer aquilo que eu penso que tinha que fazer. Ou o que seria realmente coerente a ser feito. E aí, esse é o desafio. Depois, tem uma outra coisa. Falta de conhecimento técnico em saúde das empresas de tecnologia. Isso é outro desafio também, porque, gente, chega uma equipe de tecnologia, chegou os consultores da empresa, e todo mundo, oh, fantástico. Vamos falar sobre o hospital. O cara assim, não sei nada. E é desesperador, porque você começa a falar e você quer dar assistência, é o enfermeiro, é o médico, cara, ele começa a falar, o cara assim, putz, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando, eu não estou entendendo nada do que ela está falando para mim, e aí começa o grande desafio. Por quê? Falta de conhecimento e entendimento para as demandas que a saúde determina.
E agora eu até acrescentei uma coisa, que é isso aqui, ó. Quando se trata de transição de cuidados, tem uma percepção que grande parte das equipes multi que estão inseridas no contexto da saúde, mas não trabalham em clínicas de transição, desconhece o negócio. Isso é outro problema. Foi até uma das coisas que... Gente, eu sou horrível para guardar nome. Eu vou chamar ela de Ed. A Ed falou que é o seguinte, é a educação continuada. Você já tem um desafio, que é colocar um negócio para rodar e, mais ainda, ter que preparar as pessoas para que elas entendam, primeiramente, aquilo que tem que ser rodado. Então, isso é um desafio grande. E, por último, o desalinhamento de ideias e escopo. É outra questão também, que é, dentro das unidades de saúde, se alinhar o que se pensa com o que você realmente quer. Às vezes, uma equipe pensa de uma forma, outra equipe pensa de outra, e aí vira uma guerra, até você entender o processo. Bem, pensando nisso tudo, nesse desafio todo, nós começamos a pensar, e aí é o outro grande negócio que nós queremos chegar, na extensão do prontuário eletrônico além das unidades de saúde. É lindo ter um prontuário, é massa ter um prontuário, mas ele não pode estar resumido às paredes da instituição. O prontuário ele não pode estar resumido às paredes da instituição. Porque uma das primeiras grandes questões é que o principal ator do prontuário eletrônico, quem é, gente? É a pessoa. E a principal pessoa do prontuário eletrônico não tem acesso a ele. Ele é o dono. É como se você comprasse uma casa e você não pudesse entrar nela. Aliás, você não sabe nem abrir a porta da tua casa. E aí é que vem o desafio nosso também em criar uma extensão do prontuário para fora de casa, para fora das unidades de saúde. A partir daí, nós temos alguma coisa. O prontuário somente quebrará as paredes das instituições quando os atores que desenvolvem saúde entenderem que o dado deve ser popularizado. É desafio, né? O dado não é do médico. O dado não é da enfermeira. O dado não é da fisioterapeuta, não é da fonoaudióloga. Acertei. O dado é do paciente. E ele tem que ser popularizado. E como faremos isso, Guilherme? Me mostra, diz aí para mim, como é que vai ser esse desafio? Primeira coisa, rapidamente. Em 2004, o governo federal publicou uma lei, que a gente chama ela de Marco Tecnológico, que foi a lei que permitiu que as empresas de tecnologias começassem a trabalhar em desenvolvimento de inovação. Em 2016, esse mesmo governo ampliou esse marco tecnológico, permitindo que investimentos fossem feitos com maior flexibilidade. Somando isso tudo, em 2018, foi decretada a Lei 13.787, que trata sobre o prontuário digital. É a popularização do prontuário eletrônico. E uma das coisas que ele fala é sobre a posse do prontuário em relação ao paciente. Existe um negócio que é eu costumo dizer, grande parte, né, os hospitais eles têm um pertencimento tão profundo do prontuário, mas tão profundo do prontuário, por medo. Você falou tudo, por medo. Por medo de mostrar erro, por medo de ter alguma coisa que possa incriminar, vou usar esse termo, incriminar a instituição. Isso é a maior falta de, vou dizer assim, a maior falácia, a maior balela que nós temos. Por isso, gente, que dentro desse desafio, nós temos algumas coisas rápidas aqui para ver. Primeiro, entender que o cuidado deve ser centrado no paciente e não no profissional de saúde. Acabou esse negócio. Existe uma história, tem grandes hospitais que a gente faz parte, já trabalhou, já implantou, que diz assim, o médico é o principal ator. Errado. Não é. E eu costumo dizer o seguinte, doutor Vinícius é médico, desculpa, doutor Leonardo, doutor Estevão, né? Nós temos aqui vários, doutora, adorei seu nome, chique, nome de gente, né, francês. Anne-Marie, né? Anne-Marie, lindo. Então, assim, temos aqui vários médicos. Só que eu costumo dizer uma coisa, no mundo acaba médico, mas não acaba paciente. No mundo acaba médico, mas a doença não acaba. Então, nós teremos pessoas ainda doentes. Então,
o nosso cuidado e o nosso desafio é todo o processo, ele não é centrado no profissional de saúde e sim no paciente. Estamos no advento da experiência do usuário, gente. Isso é outra coisa tremenda. O paciente não vai mais para o hospital, ou para a clínica de transição, ou para uma clínica de saúde, ou para um ambulatório. Ele não vai mais porque existe o doutor X lá. Ele vai agora calculando o seguinte: quanto tempo eu vou ficar esperando? Eu vou ser atendido rápido? Como é que é o atendimento? É bom, as cadeiras são boas? É assim que comece a fazer hoje as escolhas, a partir da experiência. Sensibilidade das informações não impede que ela seja compartilhada. O desafio é utilizar as leis vigentes do nosso país. Gente, esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é a LGPD, que agora é outra desculpa, né? Não posso liberar por causa da LGPD. Não é isso. O nosso desafio é liberar, porém usando do melhor do que a legislação nos permite. Outra coisa, quebra do conceito de que os dados de saúde do paciente é de uma determinada instituição ou rede de saúde. Nós temos um sistema que a gente vai mostrar daqui a pouco, rapidinho, tá, para vocês também, que nós nos centramos em criar uma carteira de saúde. Nós nos centramos em criar uma aplicação que não seja do hospital A, da unidade B, mas seja do paciente. E, a partir daquilo, os dados consigam circular entre as unidades. Você já pensou se o paciente que esteve no hospital XPTO vai para a clínica de transição A, tivesse o acesso à informação da vida pregressa daquele paciente naquela unidade de internação, o cuidado seria excepcional. O cuidado seria excepcional. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é possível. Isso já existe. O que falta, na verdade, é quebrar a cultura, é mudar o mindset. E aí, continuando ainda nessa nossa jornada, nós temos desenvolver aplicações inclusivas e que produzam experiências positivas para o paciente. Existe uma mentira, vou até brincar, existe uma mentira do cão, que é o seguinte: gente idosa não tem como trabalhar com tecnologia. Mentira. Mentira. Ensina, entrega, que você inclui. Tecnologia tem que ser inclusiva. Tecnologia tem que permitir. Isso gera cura, gente. Isso é cuidado também. Produzir empoderamento do paciente a partir da disponibilidade dos dados de saúde. Gerar educação contínua do paciente, tanto do entendimento dos seus dados, como a importância do acesso e controle. Gente, não é só entregar um sistema para o paciente. Não é só entregar um aplicativo para o paciente. Mas a gente precisa, neste processo, também educar o paciente quanto à informação que ali está e a importância que essa informação tem para o seu cuidado. Isso é determinante para que a operação aconteça. Isso é determinante para que o cuidado aconteça. Desenvolvimento de aplicações agnósticas. Todo mundo fica falando palavras bonitas aqui, a gente vai usar uma palavra: agnóstica. E o que é essa palavra agnóstica, gente? É um sistema que consiga interagir com qualquer outro. Agnóstico. É isso que a gente tem que pensar. Ah, não, o meu sistema só conversa com o sistema tal no protocolo XPTO. Se isso acontece, acabou. Terminou. Acabou a interoperabilidade. Acabou. Então, tudo isso trabalhado, teremos, mais uma vez, o desafio de o prontuário somente quebrar as paredes quando os atores que desenvolvem a saúde entenderem que o dado deve ser popularizado. Isso é o mais importante. Só para finalizar, eu estou tentando fazer o negócio mais emocionante, tá, gente? Porque não está passando os slides. Mas, assim, a inclusão é possível. Literalmente possível. E ela é tão possível que eu queria mostrar para vocês. No dia 9 de maio de 2022, lançamos o G-Healthway. O que é o G-Healthway? Ele é uma plataforma do paciente, onde ele consegue acessar e consegue gravar os seus dados lá dentro. Ele consegue colocar
sua última receita, seus exames, ele consegue marcar a agenda, ele consegue ver suas agendas, tudo dele. Ora integrado a um sistema, ora simplesmente na visão do paciente. Nós criamos essa ferramenta. Hoje, só com desenvolvimento orgânico, nós já estamos com 27.559 pessoas nessa operação. E uma coisa que eu queria trabalhar um pouco com vocês, mas eu, infelizmente, pelo tempo já, era mostrar isso daqui. Ó. A grande parte que nós temos hoje está entre 31 e 60 anos de idade. E isso é interessante, porque quebra-se essa questão de que gente da meia-idade não gosta de tecnologia. Nós somos uma geração que nascemos, eu não, né? Alguns de vocês, mas que nasceram com a tecnologia. E eu queria, rapidamente, mostrar para vocês o que nós fizemos. Pode ir clicando. Isso aqui é o G-Health. Isso essa é a carteira do paciente. Essa carteira hoje, ela está disponível no Google Play. Né? Ela é extremamente white label. E o que é white label? Pode dar outro clique aqui, ó. Pronto. Ao mesmo tempo que eu tenho na nossa versão, eu tenho também numa versão da instituição. Então, baixa-se na loja da instituição, trabalha-se com a instituição, sem um custo alto de ter que criar um próprio aplicativo. Então, nós já montamos isso aqui. Aqui você tem dados de agendamento, de exames. Se você tiver um RP, um sistema, um PACS, nós conseguimos integrar. Então, tudo isso nós fizemos. E tudo isso, pode apertar o último, por favor, Natália, do Google. Tudo isso já está no Google, né? Já está no Google Play, e nós estamos lançando também na Apple Store agora, nas próximas semanas, aonde você depois pode digitar aí, quem tiver Android, G-Health Way, ali daquele jeitinho, vai aparecer, baixa, se cadastra e conhece. É seu. Nós fizemos para vocês. Nós fizemos pensando nisso daí. E, por último, o mais desejado, passa, por favor, o último agora, nós criamos, junto com a associação, né, Paulo de Tarso, um prontuário onde ele está literalmente voltado para a gestão clínica, porém pensando literalmente na clínica de cuidados de transição. Com a visão da clínica de transição, com a facilidade do sistema e com a melhor usabilidade. O sistema roda integrado com o teu RP ou ele roda sem o RP. Você pode rodar com ele sozinho. Então, exatamente, você anda com ele single ou com ele switch. Só para vocês terem uma ideia rapidamente, aqui você tem a visão do paciente, visão do médico, da equipe. Né? Eu estava pensando que a pessoa estava passando para mim agora. A partir do momento que você entra, nós temos uma visão ampla, né, onde você vê aquilo que é principal. Você consegue trabalhar com o paciente, fazer as infusões dele, colocar tudo bonitinho dentro do processo. E o mais legal de tudo, é o que a gente está conversando, trabalhando, e estamos em teste agora com o Paulo de Tarso, é exatamente o que vai vir agora, que é o plano terapêutico, onde você tem as linhas de cuidado, onde você coloca toda a parte relacionada ao tipo de linha que você está trabalhando, qual é o tipo de plano terapêutico que você tem um controle todo, desde as metas que você determina, quais são as equipes que estão participando do processo, qual é o plano terapêutico ativo. Então, tudo isso hoje é uma realidade, gente. A gente não está mostrando PowerPoint, né? É o que a gente imagina. Não, nós estamos mostrando realmente o que está acontecendo. E isso é real. Tá? Então, a gente convida vocês também a conhecer isso, né? Quem gostaria de ver, participar desse desenvolvimento do que nós estamos fazendo hoje, junto com a equipe da Carol, do próprio Flávio, né? Lá na associação. Bem, era isso que a gente queria mostrar inicialmente. Né? Desculpa por ter ultrapassado aí 55 minutos. Brincadeira. Mas foi o primeiro desafio nosso. Tá? Chamar agora para a gente aqui para fazer, como dizer, essa finalização em grande estilo, né, como se diz,
Colega também, com muito orgulho aqui, geriatra, doutor Estevão, mestre, doutor, coordenador da clínica Mais 60, e assim, eu acho que um player fundamental aí nesse gerenciamento que a gente tem na terceira idade, do público idoso, e logicamente, a gente falando de todas essas pontas e aí amarrando com a ponta ambulatorial também. Obrigado, Vinícius. Boa tarde, gente. Bom, a gente vai assistir um tsunami, né? Nós estamos assistindo esse tsunami que é o envelhecimento das pessoas, né? O Brasil está envelhecendo rapidamente e o envelhecer ele vai afetar todas as instâncias das nossas vidas. Nós que trabalhamos com saúde, a gente sabe vivenciar isso todos os dias. E é muito gratificante para mim, eu fico muito feliz de estar perto de pessoas como Flávio, Carlos, que trabalham, né, com gestão do cuidado, trabalham com seriedade. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar a experiência da Mais 60 com vocês. Então, acho que a gente precisa de alianças, de parcerias, para a gente poder sobreviver a esse tsunami, já que todos nós queremos chegar idosos daqui a algum tempo, né? Bom, eu vou fazer uma digressão aqui, se vocês me permitem, então, viajar um pouquinho. Acho que todo mundo conhece esse filme, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço, todo mundo conhece? Quem não conhece, levanta a mão. Vale a pena ver. Essa é a abertura do filme, né? Assim, é um monte de macaco, né? São, né, primatas, né? Nossos antepassados distantes, e eles moram numa caverna, assustados porque cai um raio e pega fogo, eles não fazem ideia do que é a existência, eles estão completamente perdidos. E, de repente, num belo dia, aparece um monolito. E vai um macaco mais curioso e ele encosta no monolito. E, dali em diante, muda a dinâmica, né, desses personagens. E um desses macacos ele pega um pedaço de osso, né? É o que o Guilherme estava contando, né? Assim, o osso já existia, ele não inventou o osso. Mas ele pega um pedaço de osso e, de repente, ele vê que com o osso vira uma ferramenta. E aí ele começa a destrinchar a carne. E aí ele taca na cabeça do coleguinha, vê que o coleguinha morreu. Então, ele vê, ele começa a ver uma utilidade ali na ferramenta. Então, o monolito, né, uma instância, né, superior, vamos assim dizer, etérea, né, confere àquele indivíduo a utilidade de uma ferramenta, né? Isso é um surgimento de uma inovação, né? E daí o filme, vou dar um spoiler do filme, daí o filme pula, né, para 2001, né, numa nave espacial, e toda a dinâmica de um astronauta, né, ele faz essa ligação. Depois você assiste, muito legal. O que acontece? Assim, toda inovação ela é uma tríade. E ela tem 3 componentes. O primeiro componente são essas ferramentas, é um ferramental, que é um computador, que é um celular, que é, né, um robô, que é uma... Mas ele não é suficiente para se constituir como uma inovação. Tem uma outra instância dessa tríade que são pessoas, né? Para eu usar um computador, tem que ter uma mente operando aquele computador. Para eu fazer uma cirurgia, eu tenho que ter uma mente que opera ali o Da Vinci para fazer a cirurgia. Então, tem que ter uma mente que opere determinada ferramenta. E tem um jeito de fazer, né? Pouco adianta, né, me colocarem para fazer uma cirurgia, porque, né, por mais que eu admire, né, um robô, por mais que eu tenha uma mente, né, de médico, eu não vou conseguir, eu não sei o processo de operar com um robô. Então, a inovação ela só acontece nesse meio aqui, nessa tríade. Vou dar um exemplo aqui de um inovador, que esse cara aqui, o Charles Babbage. No século XVIII, ele construiu o primeiro supercomputador que se tem notícia, na Inglaterra. Teve até dinheiro estatal para construir. O que vocês acham que aconteceu com o supercomputador no século XVIII? Não serviu para nada. Não tinha assistência técnica, não tinha ninguém para operar, não tinha ninguém para usar, não tinha... Né? Então... TI. Não tinha TI. Não tinha ninguém abriu o chamado para... Né? Então, pouco adianta você ter um supercomputador no seu hospital, na sua clínica,
né, se, né, ele não tem mentes que consigam operá-lo e não tem processos que sejam desenvolvidos em cima dele. Aqui está um pouco claro, não sei se vai dar para vocês verem, mas tem uma figurinha aqui, ó, com 3 botõezinhos. Alguém faz ideia do que é isso aqui? Isso é um mouse. Né? Quem detinha a patente do mouse era a Xerox. Quem lembra o que é Xerox? Levanta a mão. Só que a Xerox não ganhou dinheiro com o mouse. Né? Ela não usou a patente. Ela não tinha processo de comercializar. Ela não entendia muito bem para que servia. Quem ganhou dinheiro com o mouse foi a Apple e a Microsoft. Então, mesmo com uma ferramenta super útil, todo mundo usa hoje em dia, não precisa de manual de instrução, ela é autoexplicativa, né? Mas a Xerox não soube usar essa inovação, não soube ganhar dinheiro com ela. Um breve comentário aqui sobre processos. Né? Assim, o pessoal que trabalha comigo, tem Rafaela e Carolina aqui comigo, trabalham comigo, né? Sabe das minhas críticas né, a quem é muito xiita com o processo. Né? Esse aqui é um trabalho de 2018 que comparou hospitais acreditados nos Estados Unidos com hospitais não acreditados. Então, existe, né, um movimento, né, de certificação, que é um movimento bilionário no mundo inteiro, né, e que incentiva que hospitais mapeiem uma série de processos, tenham escritórios de qualidade, que consigam, né, de tempos em tempos, receber certificadores, etc. Então, os autores desse estudo, né, avaliaram o que acontece de mortalidade, reinternação, o que acontece dos hospitais acreditados ou não. O que vocês acham? Não tem diferença. Né? Não tem diferença em mortalidade, nem em condições clínicas, nem cirúrgicas. Um pouco de diferença em reinternação de condição clínica, mas os autores desse estudo, com mais ou menos 3 milhões de internações nos Estados Unidos, não viram muita diferença, né, nesse processo, nesse mapeamento de processo. O processo por si só não adianta. Então, como é que eu sei que uma tríade está funcionando? Como é que eu sei que uma inovação ela realmente está funcionando? Né? Não é só propaganda, não é só PowerPoint, né, Guilherme? Bom, imagina o café. Né, assim, um café, uma xícara de café, ela pode custar centavos. Né? Não sei aqui quem é fazendeiro de café, Marco Aurélio, é fazendeiro? Não. Eu não sei quanto custa uma saca de café, mas né, para você fazer 400 paus. Quantas xícaras de café eu faço com uma saca de café? Milhões. Então, assim, custa centavos no café. Mas, se eu for no Starbucks, eu pago 20 conto nesse saquinho aí, que tem 250 gramas. Né? Tá mais caro? Pronto. Está funcionando a tríade. 32, tá vendo? Então, é uma tríade que funcionou. Todo mundo acredita que vale R$32 aquilo ali. Mas custa centavos para ser produzido. Né? Uma outra tríade que funciona. Né? A gente pega um pronto-socorro lotado, eu faço gestão Lean nesse pronto-socorro, a gente sabe que tem um impacto. Né? Antes tinha, né, gente no corredor, tinha 4 horas para ser atendido. Se eu faço gestão Lean no pronto-socorro, se eu sistematizo determinados processos, se mentes que estão, né, convencidas daquele processo e as tecnologias certas, né, eu consigo mudar a história de um pronto-socorro. É uma tríade que está funcionando. Aí entra o elemento que é o gerenciamento, né, e me convidaram para falar sobre gerenciamento. Né? O que é gerenciamento? O que é gestão? Né, assim, eu monto tríades que se aproveitam de informações para ter efeitos práticos no mundo real. Se o uso dessas informações, né, e a gente aqui está falando de tecnologia de informação, né, se essas informações não têm efeitos práticos no mundo real, né, eu não estou fazendo gestão. Né? E, né, os americanos estão constatando agora que o fato de informatizar, né, todo o sistema de prontuário deles não necessariamente melhora a qualidade do serviço. Então, tem elementos a mais ali para dizer que as tríades funcionam. Né? E a gestão significa o uso adequado dessas informações para mudar a vida das pessoas, para mudar o mundo. E a gente está vivendo todos os dias aqui, né, essa revolução,
que é uma desmaterialização, né, das coisas. Então, o que é infraestrutura está diminuindo e o que é informação, né, que muda o mundo, aumentando. Não sei se deu para entender. Né? Um exemplo, qual que é a maior rede de leitos de aluguel, né, para viagem no mundo? Qual é? Quantos hotéis tem o Airbnb? 0. Totalmente desmaterializado. Né? Qual que é a maior rede de transporte urbano e de mobilidade urbana do mundo hoje em dia? Uber. Quantos táxis Uber tem? 0. Será que isso vai acontecer em saúde também? Será que a gente vai desmaterializar o hospital? Será que nós vamos para casa, né, Leonardo? Onde é que vai ser o cuidado das pessoas, né, no futuro próximo? Bom, agora partindo sobre mim, sobre a Mais 60. Né, a Mais 60 ela é uma plataforma de cuidado mineira, originalmente. Né, a gente opera, né, com unidades ambulatoriais. Somos, atualmente, mais de 180 colaboradores em 6 unidades. A gente tem 5 unidades aqui em Minas. Começamos esse ano a atuar em São Paulo também. Fazemos mais de 15 mil atendimentos por mês, mais ou menos 60% são atendimentos virtuais, com mais de 6 mil pacientes ativos, e a experiência desses pacientes nas unidades é muito boa. Sistematicamente, a gente avalia com NPS muito alto. Qual que é a nossa tríade? Né? Por que esse trabalho está funcionando e a gente não para de crescer e as pessoas nos procuram? A nossa tríade é as unidades, né, os espaços de cuidado, de atenção, onde a gente encontra, né, os clientes, os pacientes. A gente tem uma unidade que é chamada Mais 60 Saber, onde a gente trabalha o conhecimento, e trabalha os processos, e trabalha o aprendizado. E a gente foi obrigado a trabalhar a tecnologia também, a ferramenta. A gente batalhou muito, sabe, Guilherme? Procuramos no mercado players grandes, pequenos. Ora a gente não dava conta de pagar, ora o que a gente dava conta de pagar não funcionava. Então a gente resolveu fazer, quer saber de uma coisa? Vamos desenvolver. Porque eram tantas peculiaridades, era tão difícil, né, a gente encontrar uma ferramenta que nos ajudasse. A sensação que eu tinha é que eu estava trabalhando para a TI, ao invés da TI trabalhar para mim. Então, a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta também. Falando um pouquinho sobre processos e sobre aprendizado, essa é uma pergunta importante. Né? Assim, a sua organização está preparada, está pronta para aprender? Porque aquela instituição que acha assim... eu também acho. Aquela instituição fala assim, não, estou pronta, tem todo o conhecimento aqui necessário para vencer o mercado, para conseguir mais cliente, para tratar das pessoas. Né? Aquela instituição que acha que está pronta, cheguei, né, contratei todo mundo que eu precisava, estou pronta. Né? Ela está fadada realmente a assumir. Né? Se você achar que assim, basta eu colocar lá na parede, né, minha missão, visão, propósitos, está tudo resolvido. Né? Ou então, assim, basta cenoura ou chicote, né? É só dar um incentivo certo, que, né, minha equipe vai trabalhar bem. Ou então, aquela situação, já mapeei todos os processos, né? Da portaria ao CTI, está tudo mapeado, né? Tudo na gaveta, né? Vocês sabem bem. E também aquela história, né? Assim, já fiz 1 milhão de horas de treinamento, né? Mandei vídeo para as pessoas, né? Botei as apostilas, etc. Né? Aquela organização que, né, não está pronta para aprender, dificilmente ela vai perdurar, né? Numa sociedade que é uma sociedade do conhecimento, da informação. Então, quais são os atributos de uma organização que aprende, né? Que revê os seus processos quase em tempo real? Primeiro, tem que ser um ambiente de segurança psicológica. Assim, as pessoas têm que poder errar e aprender com os próprios erros. Se houver inibição, né, do esclarecimento, né, de onde há as falhas, né, dificilmente as pessoas vão aprender ali.
Depois a gente precisa de organizações que têm que ter liberdade de troca e de experimentação. Quem já ouviu falar assim, mas a gente já fez, a gente faz isso, né? Sempre fiz assim, e dá certo. Sempre fiz assim. Aí, quando dá errado, não entende por que dá errado, né? E também não vê o concorrente, não vê, né? Então, assim, tem que haver espaços, tem que haver essa liberdade para experimentação. Outra coisa, a gente continua ensinando as pessoas, né, como no século passado, né? Então, bota todo mundo na salinha, chama o palestrante fica lá 3h30 falando, todo mundo, né? Abanando a cabeça, alguns olhando o jogo da Copa, né? E aí pega a lista, né, de treinamento, está tudo resolvido. Hoje tem tantos métodos ativos, né, tantos métodos participativos, tantas ferramentas que a gente pode usar no método de ensino. E, por fim, a gente precisa de lideranças que reforçam o aprendizado, né? Se for aquela liderança assim, não, eu mando, você obedece o que eu mando, né? Se não houver aquela liderança que, né, que escuta e que também está aberta ao aprendizado, dificilmente vai ser uma instituição que aprende. Aqui um dos exemplos, né, agora a gente está com a comunidade de São Paulo, então a gente tem que promover encontros e treinamentos que usem, né, métodos como a vídeo, né, e que a gente consiga discutir casos clínicos, que a gente consiga discutir, renovar os protocolos, os checklists. Isso muda o tempo todo, né? Não tem um protocolo definitivo. Eu acho que a gente já fez umas 4 versões de protocolo de infecção urinária nos últimos 3 anos, assim, porque a gente vai tendo tecnologias novas, né? Por exemplo, treinar médico é um desafio. Eu não sei você, Vinícius, mas sim, você reunir o médico, né, para treinar, né, é um desafio. Então, assim, eu posso, né, eu posso ter aulas, eu posso chamar. O médico gosta de comer, né? Então você chama para um jantar, vai todo mundo, né? Mas eu tenho, por exemplo, eu estava com um problema lá em tratamento de osteoporose. Então a gente fez uma aula e a gente está lançando no WhatsApp pílulas. Então toda semana a gente lança uma pílula de reforço do aprendizado e para fomentar a discussão. Aqui um outro treinamento, né, do núcleo de segurança do paciente, né? A gente criou um jogo. Então, um jogo de tabuleiro para puxar o assunto. Então, participa o enfermeiro, participa o pessoal da limpeza, participa o recepcionista, para a gente trazer um pouquinho de coisa lúdica, né, para o ensino. Uma pitadinha sobre a nossa ferramenta, ela se chama Life Code. A gente resolveu desenvolver dentro de casa, né? Qual que foi o pilar, né, do desenvolvimento, né? Primeiro, eu preciso ter a visão do paciente, né, do prontuário, né? É um pedaço fundamental, né? Um prontuário que seja, ao mesmo tempo, dedicado às comorbidades, às doenças, mas que também ele traga os indicadores mais relevantes, né? Ele está internando, então, assim, o Antônio Fagundes, que não é paciente nosso, ele internou aqui no Hospital Paulo de Tarso, né, depois de um AVC, mas já teve alta, né, e foi para mais 60. Então, eu preciso da visão do indivíduo, né? O prontuário tem que trazer a visão do indivíduo. Mas o prontuário também tem que ter a visão, por exemplo, da enfermeira navegadora. A enfermeira navegadora tem uma carteira de pacientes, ela é responsável pela gestão daqueles pacientes, então ela tem que saber como é que está a minha taxa de utilização de pronto-socorro, como é que está a minha taxa de internação, né? Ela precisa de ter essa visão, né, de saber cada um dos pacientes que ela precisa acompanhar ao longo do tempo. Então, eu tenho a visão do indivíduo, eu tenho a visão do navegador, do gerenciador, e também eu tenho que ter a visão do resultado, da efetividade da clínica. Essa aqui é a visão de um relatório, por exemplo, sobre fratura de fêmur. E a pandemia foi muito ruim para os pacientes idosos, né? Eles ficaram muito sedentários, a gente observou essa tendência, né? A fratura de fêmur aumentou. E aí a gente, aos poucos, volta para grupos, a gente volta para atividades de educação física, a gente volta para fisioterapia, e a gente já começa a ver alguma resposta, né?
Esse é o objetivo, focado no desfecho, fratura de fêmur. Aqui um outro indicador, utilização de pronto-socorro. Eu tenho que saber o quanto que a minha clínica evita que um paciente utilize o pronto-socorro do hospital. E eu sou remunerado por isso. Então, é muito raro da gente ver, por exemplo, prestadores como a Unimed, que incentivam, né, o prestador a que o paciente fique saudável, né, que o paciente não use o hospital, não caia, não frature. Né? Então, incentivar isso, ter esse tipo de relacionamento com a operadora, é muito virtuoso. Né? E o prontuário tem que trazer essa informação. Né? Nada disso, nenhuma tecnologia ela vai ser suficiente se a gente realmente não tiver pessoas, mentes e corações, né, que consigam tangibilizar isso em valor para as pessoas. Então, não há mapeamento de processo, não há certificação, não há tecnologia, não há robô, né, que vá substituir a interface do cuidado e de pessoas que se dedicam a esse cuidado. E, reforçando o que foi dito aqui, né, assim, é o paciente, é a pessoa que está no centro. Assim, muitos que participam, né, desse cenário de cuidado, né, vão ter seu momento. Tem hora que é o enfermeiro, tem hora que é o médico, tem hora que é o fisioterapeuta. Né. Saber essa distribuição, né, saber desse momento, saber como isso se desenrola, é fundamental. Né, e a ferramenta vai alavancar isso. Né. Não basta ter a ferramenta, não basta também ter um monte de gente. Então, esse é o convite, né, que a gente faz. Né? A gente precisa fazer parte desse movimento para trazer inovações, para criar, para co-criar, né, soluções para essas pessoas e para as famílias dessas pessoas. Tá? Muito obrigado, gente. Vou deixar aberto o espaço para perguntas. Por favor. Eu queria dizer que eu fico tão feliz de ver como que existe esse movimento em torno de melhorar a questão tecnológica para a saúde, porque é isso que o Estevão falou. A tecnologia na saúde ela está muito mais atrasada do que em outros setores, banco e diversos outros setores. E eu queria trazer um exemplo. Eu participei de um evento de Health Tech o ano passado. Eu fiquei muito impressionada. E, Guilherme, é isso que você falou. A gente inovar é melhorar o que já tem. Lá na Estônia, teve um palestrante da Estônia mostrando como que funciona o prontuário deles. O prontuário é único no país, é um país pequeno, com menos de 2 milhões de habitantes, mas lá o dono do prontuário é o paciente. E é o paciente que autoriza o médico que ele vai consultar a ter acesso ao prontuário dele. Então, assim, é uma inversão total. Inversão que eu digo assim, é totalmente o inverso do que a gente tem hoje, que o prontuário é do médico, o prontuário é do hospital. Né? Então, acho que depois vale a pena até pesquisar, mas eu fiquei muito impactada com a questão da Estônia, e depois eles trouxeram outros países da Europa. A Europa está, assim, anos-luz adiantada. Então, eu estou muito feliz de ver esse movimento, sabe? Eu acho que a gente tem muito para avançar. Talvez a própria legislação ela faz um movimento diferente, né? A gente empodera, na realidade, e coloca como ator principal a pessoa e não a instituição. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que vai criando um entrave nesse sentido, né? Criou, eu acho que, mais receios e barreiras, né? Eu acho que todo mundo que trabalha em uma instituição hospitalar, até mesmo a segurança que a gente preza na hora, não é, Estevão, de liberar esses dados. O paciente ele tem cognição para a gente liberar, realmente ele é detentor. Tem uma ação de curatela por trás, porque a gente fala, existe uma preocupação da nossa parte também aonde esse processo cai. Lá na instituição, essa preocupação nossa é tão grande que, às vezes, até pequenos relatórios, a gente tem um formulário que é dispensado para saber para qual finalidade aquele formulário está sendo utilizado. Não é? Porque pega-se com uma finalidade, ele está sendo depois utilizado com alguma outra. Se alguma informação é incompleta, às vezes um tabelião, de uma forma mais inadvertida que eu já vi isso acontecer, acaba fazendo uma ação de procuração. Lembrando que cognição não é falar o nome, não é que tudo bem, está tudo legal, ela é uma avaliação muito mais profunda nesse sentido. Então, isso vai gerando, na realidade, esse tipo de processo. E o que a gente bate muito a mão lá dentro da instituição, que é a questão do objetivo terapêutico. Eu acho que, assim, quantas vezes que a gente passa por um determinado tratamento e a gente não sabe
para qual destino a gente está caminhando com aquela atuação. Não é? Qual que é o objetivo? A intervenção do médico, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, das diversas especialidades médicas, a que eles estão ali? Não é? É para promover o que especificamente? E aí desenvolver as linhas de cuidado através desse objetivo, não é? Então, assim, tenho elegibilidade para uma linha de cuidado X, não é? Porque a gente vê muito ainda, né, Marie, você mostrou muito bem essa questão de monitorar o desperdício em saúde, isso é muito difícil. Se a gente não tem ferramentas, e isso que o Guilherme traz aqui, e todo esse gerenciamento que o Estevão coloca na outra ponta, é justamente para a gente abraçar e o recurso ele ser muito bem utilizado. Muitas vezes a gente tem esse desperdício sendo retratado com uma insatisfação do usuário. É porque o usuário estava no local errado e teve atendimento inadequado. Não era para ele estar ali. Quando foi quem que citou hoje, eu me esqueci. A questão da utilização do pronto atendimento. O quanto que, na realidade, ele é super utilizado para uma queixa. Foi o doutor Leonardo, né? Assim, tanto que ele é utilizado, na realidade, para queixas que não deveriam ser tratadas, não é? Ali no ambiente de pronto atendimento. Aí a avaliação acaba sendo superficial, porque a gente está falando de um momento agudo, não é? O cliente se vê insatisfeito e, a partir dali, a gente não tem desfecho que é favorável. E, realmente, a gente amarrar todas essas pontas é muito difícil. Ter essa questão de integração de prontuário, de ter ferramentas, o que a gente está falando hoje são, às vezes, de outros sistemas que eles podem ser utilizados em paralelo, que realmente... que a gente está tratando de business, né? Vai ter um PEP de uma determinada empresa, vai ter um de outra, e, lógico, negócios sendo movimentados à direita, à esquerda, para frente, para trás. Agora, ter ferramentas que consigam integrar esse tipo de processo é absolutamente fundamental, porque isso não traz benefício para o usuário na outra ponta. Não é? Aí, como a gente vai traçar o objetivo terapêutico? Aí não adianta que a gente ter um traçado perfeito aqui, que, por exemplo, eu consiga ter uma integração com o Estevão, mas na hora que esse paciente cai num pronto atendimento, tudo aquilo que a gente faz, e a gente, quanto geriatra, a gente vê com muita frequência nesse sentido. Eu acho que a geriatria é uma área muito sensível nessa parte. Por quê? A gente tem um conhecimento, a gente aprofunda com a família, porque a intervenção nossa é de conhecer. Eu falo que as especialidades que elas são generalistas por essência, pediatria, clínica médica, geriatria, a gente aborda o paciente como um todo. Então, assim, a gente aprofunda no conhecimento, não é só a doença, é o lado social, é quem cuida. A gente intervém junto à família também, em conjunto. Agora, quando esse paciente cai num pronto atendimento, a gente costuma pecar pelo excesso. É muito fácil invadir, gente. É muito fácil compartilhar, que a gente fala assim, muito compartilhar a decisão com o familiar. Se a gente não subir para o CTI, ela pode morrer. Aí você joga a batata na mão da família, ela fala assim, gente, mas eu não quero matar minha mãe, meu pai, tudo, então sobe. Então faz. E, às vezes, não existe, não é, uma mensuração de proporcionalidade de investimento. A gente fica muito feliz, não é, Estevão? Quando a gente começa a ver o movimento das outras sociedades, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que hoje tem o DECAD, que é um departamento de cardiogeriatria, a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes, que começam a adotar métricas de proporcionalidade nas metas pressóricas, na meta da minha hemoglobina glicada, ou seja, do meu controle de diabetes, acoplados com funcionalidade. Porque esse é o objetivo. Tem hora que a gente está fazendo profilaxia, eu costumo brincar com os alunos. É para a próxima vida, porque nessa vida a pessoa não vai ter nada, não. Né? A gente vai fazer para a próxima. Quando ele reencarnar, aí, quem sabe, ele vai ter o benefício. Né? Então, assim, essas integrações, esse movimento que o Guilherme está fazendo, é para que a gente não tenha a perda disso, desse sentido. Que a gente consiga empoderar o paciente quando ele é capaz disso, empoderar a família dessa informação, ela ser, na realidade, munida da importância que essa informação ela faz acerca do cuidado. E, logicamente, essa família muito bem informada, eu acho que ela atua dentro de toda essa linha que a gente abordou aqui, né, na tarde como um todo. A gente tem muito o que caminhar ainda. Eu acho que, assim, enquanto as empresas não conversarem, né, e a gente precisar ainda de atuações, né, às vezes muito individuais, como que o Guilherme vem fazendo aqui. Né? É muito difícil a gente ver. Aí o Estevão falou a mesma coisa. Não é da gente tentar ter uma cara e se for assim, gente, no mercado não tem nada que me atende completamente.
Eu falo que assim, eu comprar uma geladeira dentro de casa que ela não me atende no que me quer, o fogão que ele não cozinha da maneira, com a temperatura que eu desejaria. Então, assim, não existe, e a gente vê essa dificuldade. Porque quando a gente olha as interfaces, né, Anne-Marie, dos prontuários, eu acho que lá no hospital, na residência, também da mesma forma, eles são muito generalistas ainda. O formato ainda é muito baseado na doença. E hoje, cada vez mais, a gente vê que a gente hoje atua num contrassenso da indústria farmacêutica. Hoje eu tenho medicações cada vez mais inteligentes que tentam individualizar com menor efeito colateral e a gente atua dentro do sistema de saúde de uma maneira muito generalista. A gente não pormenoriza o indivíduo, não é? Então, eu acho que a gente precisa caminhar nisso. Eu acho que essas ações, hoje, a gente abordou de maneira muito feliz. Eu acredito que todas as pontas desse cuidado de transição, não é, desse movimento que a gente coloca pós-hospitalar, que vai ser cada vez mais frequente, que cada vez é mais difícil, com núcleos familiares cada vez menores, dentro de uma cultura nossa brasileira que é de não se planejar. Não é? Se eu perguntar aqui, vou fazer uma enquete aqui. Quantos que têm previdência privada? Quantos que já fizeram uma mensuração de que realmente essa previdência privada vá suprir as suas necessidades dentro da condição que você tem estabelecida hoje social? Talvez ninguém. Né? Tinha um produto lá que o gerente colocou e esse aqui está muito bom e a gente acredita, porque é uma área que eu não conheço. Né? Quem que, na realidade, tem um planejamento, quem tem pais vivos, quem tem planejamento e tem pais vivos, que tem um planejamento com relação ao envelhecimento deles, para atuar? Porque, muitas vezes, a gente sabe que a cultura dos pais nossos, muitas vezes, não foi formatada, não tinha esse mindset, com certeza. Quem que planeja dessa maneira? Quem que já observou a sua casa, se ela tem uma condição de você ter uma mobilidade adequada, se você precisar de uma cadeira de rodas? Nossa, tem hora que eu falei assim, não, eu fui comprar um apartamento, eu nem olhei isso. Eu só olhei assim, tá legal, tá no lugar que eu quero, se a escada é roda, né? E outra coisa, gente, a gente vê, a gente está no CREA aqui hoje, né? Quantos imóveis que a gente está em uma capital que é uma capital nova, que é uma capital recente. Quando a gente vê os imóveis, o quanto que eles não são adaptados, imóveis de 30, 40, 50 anos, agora que a gente está tendo um envelhecimento desses imóveis dentro da capital. Não é? Então, assim, são várias vertentes para a gente planejar. Porque, quando a gente aborda a transição de cuidados, a gente fala na nossa equipe multidisciplinar, tudo isso é observado. Lá na Mais 60, tudo isso é olhado, não é, de maneira... Lá no Paulo de Tarso, da mesma forma. Não é? Então, essa transição ela envolve muito além. Dar esse empoderamento, e voltando, não é, à questão da informação, dar essa informação, não é, acessar essa informação, empoderar essas famílias, isso é de maneira fundamental. Eu acredito que, não é, hoje, a satisfação de ver o evento crescendo é que esse tema tem ganhado importância. Não é? Hoje a gente teve alguns players. Eu acredito que ano que vem, porque não é, Carlos, a gente teve alguns colegas, né, alguns participantes aqui que perderam um pouquinho o time, mas que queriam estar aqui juntos nessa tarde. E que eu acredito que um momento que seja oportuno, né, seja ele num próximo semestre, no próximo ano, em 2023, eles vão estar aqui em composição, né, com os que já estão aqui, para a gente compor cada vez mais essa rede. É a hora que a gente começa a pensar que nós devemos fomentar parcerias e que não há, na realidade, concorrência, né? Que cada um ocupa um nicho específico e que a gente vem, né? Igual a gente falou, o Hospital na Residência não é concorrente da rede Paulo de Tarso de forma alguma. Embora seja difícil, dentro da assistência a gente consegue observar nichos que são muito claros da nossa atuação enquanto clínica de transição, da atuação de hospitais de transição e da atenção domiciliar, né? E, logicamente, do hospital geral, que acaba sendo muito mais otimizado quando a gente tem essa estruturação. Né? Alguma consideração dos colegas? Acho que o Guilherme quer falar. Né? Não, era um ponto interessante que o Vinícius colocou, mas antes uma questão que a doutora Anne-Marie. Quando nós falamos de popularização de informação, do dado, dessa coisa toda, a gente esquece um ponto importante no Brasil. Nós somos hoje o melhor, no mundo, nós somos o melhor, vamos dizer assim, sistema tecnológico em bancos. A Febraban, em 1998, ela abriu o marco do Open Bank. E aí eu pergunto para você, né? A gente hoje transita tudo por celular. Fazemos pagamentos pelo WhatsApp.
né, Pix, tanta coisa, e a gente fica falando assim, poxa, eu não posso liberar o dado de saúde do cara, porque pode vazar. Mas gente, a gente faz transferência, os bancos entram, os softwares hoje, você tem ideia, software que você compra na internet hoje, o Conta Azul, por exemplo, que é um sistema de controle financeiro, ele, quando você compra, você integra ele com a tua conta bancária e ele consegue, em tempo real, estar vendo a tua conta bancária. Então, você vê que não é... Eu vejo que existe aí uma quebra. Localização, né? Que a gente fala, tanto Tudo. aplicativo que rastreia onde a gente está o dia inteiro. O teu celular já te fala tudo isso. Então, assim, é um negócio bem interessante. E uma outra coisa que o Vinícius colocou, de várias, mas eu acho que é um ponto também que eu tenho batido muito quando a gente vai fazer consultoria em hospital, é o seguinte. O desafio da maioria dos hospitais é aumentar faturamento. Você já viu isso? Não é verdade? Todo mundo fala assim, não, nós precisamos aumentar faturamento. Só que a gente esquece de uma coisa. Faturamento é finito. Existe um fator chamado operadora, ou o próprio SUS, que ele limita o que tu vai ganhar. Mas tem uma coisa que você pode ganhar mais, é perdendo menos. A partir do momento que você pega os sistemas e faz com que esses sistemas trabalhem custo para você, e você diminui o tempo de permanência, você começa a trabalhar isso, você começa a ganhar dinheiro de uma outra forma. Então, assim, e a gente precisa quebrar esse mindset, a gente precisa quebrar essa cultura de achar que o objetivo do hospital é aumentar faturamento. O objetivo do hospital não é aumentar faturamento. O objetivo do hospital é entregar uma saúde mais eficiente, com menor custo e num tempo muito mais, vamos dizer assim, mais fácil, né? Mais próximo do que a gente espera. Eu acho que é muito isso daí. A gente agradece, né, ao moderador, doutor Vinícius Lisboa, e aos palestrantes, senhor Guilherme Gonzaga e doutor Estevão, pela presença e participação no nosso simpósio. Muito obrigada. Obrigado.